Posso comungar diretamente nas minhas mãos? Ou eu tenho que comungar sempre na boca, ajoelhado diante do ministro? Eu posso receber a comunhão de um ministro extraordinário da Eucaristia? Ou eu só posso receber a comunhão do padre? Essas dúvidas hoje são muito comuns, tem muita gente debatendo sobre estas questões. Eu vou mostrar exatamente quais são as orientações que estão no Missal Romano e também dar alguns pontos de reflexão para nós pensarmos exatamente qual é a melhor prática no dia a dia, quando você vai à missa, qual é realmente a melhor forma para recebermos a Sagrada Eucaristia. Nós temos que prestar atenção em alguns detalhes. Não basta apenas ter a norma e saber, é meu direito receber a comunhão como eu quiser. Sim, é o nosso direito. E a norma nos permite receber a Eucaristia tanto na nossa mão, quanto ajoelhados, quanto diretamente na boca, fazendo vênia ou não fazendo vênia. Mas não é só a regra escrita que nós devemos observar. Às vezes, nós devemos abrir mão daquilo que nós realmente queremos. O que está escrito exatamente na norma? Nós temos lá no Missal Romano alguns parágrafos que são importantes. O parágrafo 72.3, o 85, também o 286, 287 e nós não podemos esquecer os que falam mais diretamente, que é o 160 e o 161. Antes de observar qualquer norma, nós temos algumas coisas que são importantes, que é a preparação para receber a Eucaristia. Todo mundo fala sobre receber a Eucaristia nas mãos ou diretamente na boca, mas não fala como nós devemos nos preparar para ir à missa. O óbvio, você pode receber a comunhão, você não está em nenhuma situação irregular, você é batizado, você fez a primeira Eucaristia, a catequese, e se você não está em nenhuma situação irregular, você pode ir à missa e receber a comunhão. Mas existem outras preparações. As mais conhecidas são o jejum eucarístico. Pede-se que antes de ir à missa, antes do momento de começar a missa, você faça um pequeno jejum de pelo menos uma hora antes de começar a missa, e se preparar naquela hora para ir à missa, receber a Sagrada Comunhão. E também é extremamente importante que você tenha se confessado pelo menos no último ano. A confissão, ela é um passo importante, ela faz parte do nosso exercício cristão católico para estarmos em comunhão com Deus, com a Igreja, e assim podermos receber a Sagrada Eucaristia e participar validamente da missa. Se cumprimos estes requisitos, agora sim nós podemos observar qual é a melhor maneira para receber a Eucaristia. Se você vai comungar diretamente com um ministro, e aqui eu não vou diferenciar essa questão, receber a Eucaristia, a Sagrada Comunhão, das mãos do sacerdote, do padre, do bispo ou do diácono, é a mesma coisa que receber de um ministro extraordinário da Eucaristia. Não tem diferença, a comunhão é a mesma, o pão eucarístico consagrado é o mesmo, é Jesus, o corpo de Cristo. Não deixa de ser Jesus, não deixa de ser o corpo de Cristo, porque foi um ministro que entregou para você. E não há nenhuma profanação. É perfeitamente possível e válido. As normas da igreja e a história da igreja sempre mostraram que isso não era problema. E eu quero destacar primeiro o que está no parágrafo 160 da introdução do Missal Romano. Ele começa dizendo o seguinte: não é permitido que os próprios fiéis tomem por si mesmo o pão consagrado. Nós não podemos pegar diretamente da âmbola a Eucaristia, o pão consagrado. Também não podemos pegar o pão com as nossas mãos e molhar dentro do cálice. Quando nós vamos comungar em duas espécies, onde se pega o pão, molha ele no vinho, no sangue de Cristo, no sangue consagrado, no vinho consagrado, e entrega-se para a pessoa. Neste momento, a pessoa tem que comungar diretamente na boca. Ela não pode pegar o pão, molhar no cálice e comungar com as próprias mãos. Isso você tem que receber do ministro ou do sacerdote. Nesta situação, não há discussão.
A comunhão é sempre diretamente na boca. Você não pode pegar o pão diretamente da âmbula, nem mesmo do vinho diretamente do cálice. E outra coisa que não pode acontecer é passar a Sagrada Comunhão, a Eucaristia, de mão em mão. Ou seja, o ministro, ou o sacerdote, ou o diácono, ou o bispo, entregar para você e você entregar para outra pessoa. Isso não pode acontecer, não pode passar de mão em mão. Os fiéis comungam de joelho ou de pé, segundo a determinação da Conferência Episcopal. E aqui no Brasil, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também permite que cada diocese tenha as suas próprias normas e regulação sobre essa questão. Quando comungam de pé, recomenda-se que antes de receberem o sacramento, façam a devida reverência, estabelecida pelas mesmas normas. Normalmente, essa reverência é a inclinação de cabeça, é a vênia, ou também do tronco. Você para diante do ministro e vai inclinar o tronco. Não precisa ajoelhar, não precisa parar e fazer sinal da cruz, nada. É uma reverência rápida e objetiva. Mas a norma nós já conhecemos. Sim, é permitido receber a comunhão diretamente na boca ou na sua mão. Você pode sim se ajoelhar diante do ministro, não tem problema, ou você pode receber de pé, não tem problema. A questão agora é analisar cada situação. Eu coloquei aqui 5 pontos que são importantes do ponto de vista catequético e da prática cotidiana. Nem sempre é viável receber a Eucaristia da maneira que nós queremos. Eu não posso escolher sempre, todas as vezes. É preciso observar, primeiro, a conveniência e o espaço disponível. Muita gente, às vezes, quer receber a Eucaristia, quer receber a comunhão na missa, na fila de comunhão, de joelhos e na boca. E às vezes a igreja está muito cheia. Eu estou usando aqui um exemplo para nós podermos entender um pouco como isso funciona na prática. A igreja está muito cheia, está abarrotada, está apertada, os corredores são estreitos. Fica difícil, às vezes, até passar 2 pessoas, dependendo da quantidade de gente que tem dentro da igreja. Não é conveniente que você entre na fila, se ajoelhe diante do ministro. Isso vai conturbar a situação. Você pode escolher receber na boca? Sim, pode escolher, mas não precisa se ajoelhar. É questão de conveniência. Mas você quer muito fazer isso. Você quer realmente receber a comunhão de joelhos na sua boca. E esta situação, a igreja está lotada, a fila é apertada, o corredor é estreito. Seja o último. Deixe para você ser um dos últimos a comungar, se não o último. Assim, todo aquele tumulto, aquele movimento de gente, as pessoas entrando, passando, crianças, este problema já vai estar minimizado e não vai ter problema nenhum que você se ajoelhe diante do ministro. Veja, é questão de conveniência, de analisar a situação e entender qual é a melhor forma para que você possa comungar. Outra coisa que pouca gente observa é o tamanho da hóstia. A partícula que vai ser distribuída da comunhão, ela tem variados tamanhos, de acordo com o que cada paróquia pode comprar ou acha mais conveniente, dependendo da quantidade que compra. Existem hóstias grandes, mas tem aquelas partículas muito pequenas, do tamanho de uma moeda. E fica muito difícil dar a comunhão quando a hóstia é muito pequena diretamente na boca, porque pode acontecer do ministro com os dedos tocar os seus lábios. E isso tem uma questão até de saúde, seria o terceiro ponto somado a esse do tamanho da hóstia. Se você observa que a hóstia ela é muito pequena, não receba a comunhão diretamente na sua boca. Por uma questão de saúde, mulher se tiver de batom, é até ideal que a mulher não vá de batom, ou o homem também não passe nada nos lábios, né? Tem aqueles hidratantes labiais, não passe nada nos seus lábios, que na hora que o ministro for te dar a comunhão, ele possa tocar e marcar os dedos do ministro, porque ele vai continuar dando comunhão para outras pessoas. E é até uma questão de saúde pública. Algumas pessoas podem até se lembrar da época que se descobriu o H1N1, a gripe, que era uma variação pouco comum e que acabou evitando que nas nossas missas, em algumas dioceses aconteceu isso, na minha diocese aconteceu,
que se proibisse até o abraço da paz. Ninguém ficou preocupado que, mas o abraço da paz é extremamente importante para a liturgia, para o momento da comunhão, para todo mundo se sentir o corpo de Cristo. Ninguém questionou isso porque era uma questão de saúde. A mesma coisa é para receber a comunhão diretamente na boca. Pense na questão de saúde. Se você ainda quer muito receber a comunhão na sua boca, de novo, a questão de conveniência. Seja o último, até por questão de saúde. Mas observe o tamanho da hóstia. O tamanho da hóstia é fundamental a gente também saber como funciona. Muita gente também se pergunta assim, mas as minhas mãos, elas não são puras, ou as minhas mãos são impuras, eu posso receber diretamente na mão a Eucaristia? Todas as pessoas podem tocar, porque se você se sente impuro e pensa, não vou tocar com as minhas mãos no corpo de Cristo, bom, não é só nossa mão que é impura, todo o nosso corpo é impuro, e aí a hóstia vai ser tocada pela nossa boca, pelos nossos lábios. Quando nós nos sentimos impuros, o que nós precisamos fazer é confessar. E entra naquela primeira questão que eu falei logo no início. Procure confessar antes de ir à missa. Se você sente a necessidade de se confessar para receber a Sagrada Eucaristia, para não se sentir impuro, então procure um sacerdote e receba a absolvição sacramental. E por fim, não menos importante, talvez essa deveria ter sido a primeira sugestão. Perguntar qual é a prática e a orientação daquela comunidade, ou daquela paróquia, ou da diocese. Quais são as orientações para se receber a comunhão se você está em outra paróquia, se você está em outra comunidade, ou se você está em outra diocese? Entenda quais são as normas que regulam a distribuição de comunhão naquela região em que você quer participar da missa. Nós não podemos impor a nossa vontade contra a vontade daquela comunidade, do pároco ou do bispo. Eles têm autoridade para isso, o bispo tem autoridade para determinar qual é a melhor forma de se distribuir comunhão na diocese dele. E nós não podemos querer passar por cima da autoridade do bispo simplesmente porque é o meu direito fazer como eu quiser. Junto a isso, quando você chegar numa missa que você vai a uma comunidade que não está acostumado, vá até a sacristia, procure o coordenador dos ministros ou mesmo o próprio sacerdote, às vezes algum acólito, e pergunte quais são as práticas. Se ele disser, você pode comungar como quiser, você vai observar a conveniência, o espaço e outros detalhes, e também pode perguntar qual é o tamanho da hóstia, para você não ser pego de surpresa. Vai lá e pergunta assim, bom, o tamanho da hóstia, ela é grande o suficiente para o ministro poder me dar a comunhão diretamente na boca? E assim, você vai se adaptar à situação e à realidade e comungar da forma mais conveniente e adequada possível. Veja, nem sempre nós vamos observar apenas o que está escrito na norma e qual é o meu direito, qual é o seu direito de fazer como quiser. Na verdade, a gente tem que entender a realidade da comunidade onde a gente está inserido, quais são as normas daquela diocese ou daquela paróquia e, às vezes, abrir mão da nossa vontade para agir de forma conveniente. Eu sei, muita gente quer dar um testemunho de uma devoção muito grande à Sagrada Eucaristia, ao corpo e o sangue de Cristo, e isso é perfeitamente válido, mas não vai invalidar a sua comunhão, a sua atitude devocional, simplesmente porque você quis receber a Eucaristia na boca ou na mão. A forma não é o mais importante. O mais importante é receber Jesus Eucarístico. Eu espero ter te ajudado a refletir um pouco mais sobre qual é a melhor forma para receber a Sagrada Comunhão, a Sagrada Eucaristia na missa. Nós não devemos estar presos apenas à forma e à norma. Nós devemos entender qual é a conveniência, o que é mais adequado, o que é justo para aquela comunidade e também o que não vai atrapalhar o andamento, nem vai causar problemas de saúde ou de contaminação de outras pessoas. Pense um pouco mais antes de simplesmente agir. A norma permite receber a comunhão como for mais adequado. E nem sempre é adequado agir como nós queremos. Nós devemos nos ajustar também àquilo que é o desejo do bispo,
da diocese, da paróquia, da comunidade e aquilo que foi imposto pela Conferência Episcopal. Se ficou alguma dúvida, eu vou deixar links e referências na descrição. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa o seu like, clica em gostei. Não se esqueça de se inscrever no vídeo e também pode aproveitar a área de comentários para tirar outras dúvidas. Também na descrição tem sugestões de outros vídeos que eu recomendo que você assista. E se você tiver ideias, dúvidas e perguntas que podem se tornar conteúdo aqui no canal, pode mandar na área de comentários. Muito obrigado e compartilhe esse vídeo.